Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro. Esta quarta vai ser abençoada na presença do Senhor Jesus. E o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje com o tema Raabe, exemplo do amor e restauração de Deus e de fé. No livro de Josué, capítulo 2, encontramos uma interessante narrativa. A conquista da cidade fortificada de Jericó daria início ao plano de vitória para a posse da terra prometida. Lembrando que Deus estava, além de cumprindo suas promessas para com o povo de Israel, usando o povo de Israel como instrumento de juízo com relação àqueles povos. Assim como quando os israelitas se rebelaram contra Deus, outros povos, como a Babilônia, também foram usados por Deus como instrumentos de juízo, só que daí contra o próprio povo israelita. Esta cidade tinha grandes muralhas. Humanamente falando, não era possível que o povo de Israel a conquistasse. Mas o detalhe que fazia toda a diferença era que Deus estava com o povo. A saída milagrosa do Egito ficou conhecida ali na região de Canaã. Por isso aqueles povos temiam os israelitas. Josué envia 2 espias à cidade. Eles entram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Ali seria o local onde não levantariam suspeitas. Mas a notícia vaza que havia espiões israelitas na hospedaria de Raabe. Homens são enviados à casa de Raabe para pegá-los, mas ela os esconde, diz que não sabia de onde eles eram e que já tinham ido embora. Ela os tinha escondido no forro da casa. Mas por que Raabe agiu em favor dos espias? Vamos à resposta. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, o que fizestes aos 2 reis, os amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, verso 9 a 11. Raabe, uma mulher que vivia uma vida de prostituição, ouviu falar de Deus e creu. Assim como ela ouviu, os habitantes de Jericó também. Mas a diferença toda é que ela reconheceu que Deus era Deus. Ela pede que quando o povo entrasse em Jericó, ela e sua família fossem salvas. Os espias concordam, afinal ela salvou a vida deles. A casa de Raabe ficava na muralha da cidade. O sinal de que aquela casa deveria ser poupada seria um fio de escarlata, ou seja, um fio vermelho estirado na janela da casa. Resumindo, a cidade foi conquistada, as muralhas de Jericó caíram pelo poder de Deus, e Raabe e sua família foi salva. Mas a história não acaba aí. Raabe fez parte do povo de Israel, se casou com um israelita e foi honrada. Não sabemos o que levou essa mulher à vida de prostituição, mas o interessante é que ela, mesmo sendo uma mulher pecadora, reconhece a grandeza de Deus e se sujeita ao verdadeiro Deus. E o que Deus faz com ela? Deus a recebe e a honra. Sabe onde foi parar Raabe? Na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, fecha aspas. Mas ainda tem mais. Tiago, em sua carta, fala da importância de termos uma fé viva, uma fé que gere atitudes. Se nossa fé não gera atitudes, é porque nossa fé é morta. E quem é o exemplo que ele cita de fé viva? Adivinhou? Se disse Raabe. Acertou. Veja só. Tiago 2, verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fecha aspas. Quando que Raabe esperava ser citada como exemplo de fé viva, isso nunca deveria ter passado pela cabeça dela. Mas por ela ter crido em Deus, ela foi perdoada e honrada grandemente pelo Senhor. Mas não termina por aí a honra que Deus concedeu a Raabe. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde fala dos heróis da fé, como Abraão, Moisés, sabe quem também é citada? Justamente ela mesma, a Raabe.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Hebreus 11, verso 31. Agora, você se lembra qual era o sinal que deveria ter na casa de Raabe para que ela fosse salva? Era um cordão de fio de escarlata, está lá em Josué 2,18, um cordão vermelho. Esse cordão simboliza o sangue do Senhor Jesus, que nos salva e purifica. Precisamos ter esse cordão escarlate sobre os nossos corações também, e seremos resgatados, e Deus nos dará uma nova história. Outro detalhe interessante foi que a fé dela não salvou somente ela, mas também seus familiares foram beneficiados através dela. O que conta para Deus não é crachá de membro de igreja ou cargos religiosos. O que Deus quer de cada um de nós é que nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração, que creiamos nele, na justiça dele e não na nós. Não é errado carteirinha ou cargos, desde que nós não idolatremos isso ou venhamos a usar isso para estabelecer uma justiça própria, pois todos somos salvos somente por Jesus. Portanto, ninguém pode querer se justificar diante de Deus. A história de Raabe mostra que para Deus toda pessoa que nele crê e o busca será resgatado. Não importa o passado da pessoa, porque o passado é lavado no sangue de Jesus e coisas novas se farão. Nova vida Deus tem para cada um de nós. Deus honra a fé. Não venhamos a viver de aparência, mas tenhamos uma real vida com Ele. Para aqueles que pensam que Deus se impressiona com a aparência religiosa e carteirinhas, mas vivem longe dele, olha o que ele diz. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João, aqui falando João Batista, veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Evangelho de Mateus 21, versos 31 e 32. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Lucas 13:20. 13:30. Glória a Deus. O Senhor Jesus não vê como o homem e requer apenas o passo da fé para o resgatar as pessoas, seja de que trevas forem, pois a luz sempre prevalecerá contra as trevas. Oremos, Senhor Deus Pai querido, em nome do teu precioso Filho, Senhor Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo eu oro. Agradeço a ti, Senhor Jesus, pelo teu grande amor e bondade, que eu tenha em mais esse dia uma fé que gera atitudes de entrega da minha vida a ti. Assim seguirei sendo vencedor, colocando a fé em ação. Obrigado pelo teu resgate pela minha vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei, glória a Deus, amém. O Senhor tem uma nova história para todos os que creem, para todos os que agem com fé. Raabe entrou na genealogia do Senhor. Tiago a citou como exemplo de fé que gera atitudes, não uma fé morta. Ela entrou também em Hebreus 11, nos heróis da fé. Porque Deus valoriza o que a pessoa se tornou, não o que a pessoa era. Isso é espetacular. As pessoas, o mundo, elas podem focar somente no que a pessoa era, mas Deus foca no novo, na nova história daquela vida, que se transforma em um grande exemplo. Por isso que muitos vão se surpreender, né? Que os últimos serão os primeiros. E aqueles que eram para ser os primeiros serão os últimos. Então, em nome de Jesus, vamos ter uma fé viva, uma fé que gera atitudes, porque ler a palavra e ficar só nisso não adianta. Se Raabe tivesse ficado só nisso, ela teria perdido a sua salvação. Mas ela teve a fé que gerou atitudes. Essa é a fé que nós temos que ter, pôr em prática a palavra. Amém? Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Tem uma quarta-feira abençoada. Estaremos com o nosso Reflexão da Noite. À noite, né? Claro. E amanhã de manhã o devocional. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Jesus te ama.